Pronto, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre esse terceiro bimestre, certo? A gente vai falar sobre vários tipos de economias de países no mundo, certo? A gente iniciou, né, o terceiro bimestre falando sobre a economia dos países mais desenvolvidos, certo? Países mais ricos, né, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, o Japão. A gente falou como foi esse tipo de industrialização que aconteceu lá, certo? Por que que eu sempre, quando eu falo que um país é desenvolvido, ele começou a sua industrialização? Por que que isso é sinônimo? Toda a vida que eu vou dizer assim, a Inglaterra é um país desenvolvido porque iniciou sua industrialização lá, porque a industrialização no mundo começou lá, porque nessa época, até então, pessoal, todo país que tinha indústrias era sinônimo de ser desenvolvido, era sinônimo de desenvolvimento, certo? Hoje em dia é um pouco diferente, mas até então, se um país ele tinha indústrias, era sinônimo que um país era desenvolvido, certo? Aí a gente falou acho que na aula retrasada, sobre a Inglaterra, né, sobre o Japão, sobre os Estados Unidos, sobre como teve o processo lá de industrialização lá, né, como eles utilizaram a matéria-prima e utilizaram o relevo, os rios para escoar a produção, né? Aí na aula passada a gente falou sobre um outro tipo de industrialização, um outro tipo de economia, que era a economia que era controlada pelo Estado, né? A gente falou sobre a Rússia e sobre a China. Quando eu falo de economia controlada pelo Estado, certo? É uma economia que ela é controlada pelo governo, certo? Então, o governo que vai deter o governo é o dono das indústrias, certo? Como acontece na China e aconteceu na China, né? Hoje em dia é menos. Existem indústrias particulares, mas inicialmente o governo chinês, né, lá com Mao Tse Tung, que a gente falou, ele iniciou tendo esse controle total, certo? Vocês lembram que a gente falou lá do grande salto para frente, né, que o governo chinês teve nos anos 50 com Mao Tse Tung, que ele dizia o que a população ia produzir. Ele dividiu o país, certo, em pequenos grupos, e esses grupos ficavam responsáveis por algum tipo de produção, e era todo controlado pelo governo, certo? Na Rússia foi bem parecido. A China utilizou a metodologia, né, que a gente chama da metodologia socialista, entre aspas, porque ficou como socialismo só no papel, mas quando foi colocar em prática não utilizou tudo o que o socialismo propunha, certo? Aí hoje, pessoal, a gente vai falar de um outro tipo de industrialização, certo? A gente vai falar da industrialização que ela aconteceu mais recente. Principalmente a gente fala da América Latina, Brasil, Argentina e México, certo? Então a gente está vendo nesse bimestre tipos diferentes de economia, tipos diferentes de industrialização, certo? Essa que a gente vai ver hoje é uma industrialização que aconteceu no começo do século XX, certo? São de economias emergentes. Por que chamam de economia emergente? Porque ela ficou caracterizada como uma economia que ela tende a avançar muito tende a avançar muito no século XX. Saíam de economias agrárias, era principalmente uma economia agrária até o início do século XX, e começou a se industrializar a partir dessa época. Aí a gente vai ver nessa aula os motivos desses países começarem a ter indústria, certo? E por que esses países não tinham indústria? A gente viu que a Inglaterra ela começou a industrialização, né, lá no século XVII, lá no ano de 1600, entre 1600 e 1650, certo? Aí a segunda revolução industrial foi no século XIX, né, onde vai ter as máquinas a carvão, as máquinas elétricas, certo? E é na segunda revolução industrial que esse modelo de industrialização vai se espalhar pelo mundo, certo? Mas a gente consegue ver, ó, que quando teve a industrialização, isso não aconteceu em todos os países ao mesmo tempo, né? Isso vai acontecer aos poucos. E a gente vai ver nessa aula
essa industrialização acontecendo no Brasil, na Argentina e no México, certo? Que a gente chama de industrialização recente. Tranquilo, pessoal, até agora? Deu para entender? Sim, Roberto. Deu. Ó, primeiro a gente vai ver aqui, ó, sobre o que é a América Latina, né? Quais são os países que fazem parte da América Latina, ó. Consegue ver que é toda a América do Sul, né? Toda a América Central toda a América Central junto com o México. Aí o México, pessoal, o México ele faz parte da América Central ou da América do Norte? Vocês sabem dizer? Alguém pode responder se faz parte da América. O México faz parte da América Central ou da América do Norte, junto com os Estados Unidos e Canadá. Ninguém? Ó, pessoal, o México, ele faz parte da América do Norte, certo? Ele faz parte da América do Norte junto com o Canadá e Estados Unidos. Por que que... Eu com medo de falar a resposta errada. Não, pode falar, Vitor, não tem problema não. Aí, ó, por que que a gente chama de América Latina, certo? Porque aqui a gente são países que a sua língua, certo, é originária do latim, certo? Vem de origem do latim. Por isso que é América Latina, certo? Português e espanhol são línguas que foram originadas do latim, certo? O inglês, ele já veio, a sua língua raiz, né, a sua língua mãe, já não é o latim, certo? Por isso que a gente consegue entender melhor o espanhol do que o português, porque elas vieram da mesma língua mãe, certo? Da mesma origem. Só que teve as suas diferenciações, né? Ao decorrer dos séculos, o espanhol teve as suas características e o português teve as suas características. Mas é por Mas, isso. Roberto, Oi, lá no México eles não falam espanhol também? fala. Por isso que o México ele faz parte aqui da América Latina, ó. Assim, Aí é. porque geograficamente, certo? Geograficamente existe a América do Sul, a América Central e a América do Norte, certo? Isso é uma divisão. São as Américas, né? Aí, esse daqui é um outro tipo de divisão, que é a América Latina, certo? Que são os países que têm a sua origem como a língua materna o latim, certo? Isso aqui é uma outra divisão, mas aquele, América do Sul, América Central e América do Norte, também é uma divisão geográfica. Mas aqui eu tô fazendo uma outra divisão, certo? Que são países que falam a língua latina. Como eu posso fazer também uma divisão de países que falam a língua inglesa, posso fazer uma divisão de países que falam a língua portuguesa, certo? Mas aqui eu estou falando sobre a América Latina, certo? São os países que falam a língua latina na América, certo? Aí, pessoal, na América Latina, as nações elas passaram por um processo de industrialização tardia, né? Como eu falei, eles se industrializaram. Deixa eu aceitar aqui. Certo? Eles se industrializaram bem depois. A gente viu, né, que a industrialização começou lá na Inglaterra, né? Eu falei no começo da aula, lá no século XVII, certo? E se expandiu muito no século XIX, mas na América Latina, essa industrialização ela vai chegar bem tardiamente, certo? Ela vai chegar bem tardia. Por quê? Por que que o Brasil, por que que toda a América do Sul não tinha indústrias até o século XX? Certo? Será que não tinha dinheiro para construir indústrias? Certo? O que que vai acontecer lá? É, nos Estados, nos países da América do Sul, pronto, vou falar aqui do princípio lá do princípio do capitalismo, certo? O que que o capitalismo visa, pessoal? O que que vocês acham lá que a gente sempre falou do capitalismo? Qual é o O louco. principal lucro, né? Ele quer lucrar, certo? Mas para um país que ele é capitalista, ele lucrar, ele precisa ter um mercado consumidor, né?
Por exemplo, se o Ronald tem uma fábrica de chinela, para ele ganhar dinheiro, ele precisa vender a chinela dele, né? Se a Yasmin quiser ter uma fábrica de chinela também, a Yasmin vai ser concorrente do Ronald, né? Não seria tipo, se o Ronald montasse a fábrica dele e a Yasmin também montasse a fábrica dela lá na Itaitinga. Os dois seriam concorrentes, né? E um ou outro ia sair perdendo dinheiro. Deus me livre de montar a fábrica aqui em Taitinga, meu filho, só pra me falir. Pois é, não venha concorrer comigo. Aí, isso também aconteceu nessa época da industrialização, certo? A Inglaterra não queria países concorrentes na industrialização. Ela queria países que fossem consumidores, certo? Nessa época, todos os produtos industrializados, né, que principalmente os países da América Latina consumiam, eram produtos que eram exportados principalmente da Inglaterra, certo? Da Inglaterra, dos países que se industrializaram inicialmente. Isso aconteceu até o início do século XX, certo? Até 1929, certo? 1929, pessoal, que é quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York, certo? Acontece o crash, né? Que é quando tem a primeira crise financeira do capitalismo. Foi quando esses países eles começaram a se industrializar. Então, até então, esses países da América do Sul eram países agrários, certo? Eram países que vendiam produtos agrários, vendiam matéria-prima para os países industrializados, né? E os países industrializados transformavam essa matéria-prima, certo? Transformavam em produto e revendia para esses países agrários, certo? Então, até então, o exemplo do Brasil, o Brasil foi um dos maiores exportadores de café era o maior exportador de café, né, do mundo até então, certo? Até 1929. Então, o principal produto que o Brasil vendia até 1929 era o café, certo? Eram países que só vendiam matéria-prima. E o que foi que mudou, professor? Por que em 1929, quando acontece a quebra, quando acontece a Grande Depressão, né, principalmente nos Estados Unidos, o que foi que mudou? Por que esses países eles começaram a se industrializar? Pessoal, quando aconteceu essa crise de 1929, os países não conseguiam mais comprar, os países industrializados, né, os países mais desenvolvidos até então, eles não estavam mais conseguindo comprar a matéria-prima desses países menos industrializados, desses países subdesenvolvidos. Por quê? Porque eles estavam passando por uma crise econômica, certo? É um exemplo que eu dou. Citar aqui um exemplo de vocês, por exemplo, o Ronald e a Letícia, certo? A Letícia ela é como se fosse o Brasil e ela vendia café para a empresa do Ronald, certo? Só que o Ronald está passando por uma crise lá, uma crise financeira e ele perdeu muito dinheiro. Qual é a primeira coisa que o Ronald vai cortar da sua empresa para não comprar mais? É o café, né? Tipo, ou eu pago o salário dos meus funcionários, ou eu compro o café. Não, eu vou cortar aqui o meu café e vou pagar o salário dos meus funcionários. Aí o que vai acontecer com a Letícia? Que a Letícia só vendia café, ela não vai ter mais o mercado comprador, né? Certo? Aí isso vai acontecer também, acontece nesses países. Quando acontece essa quebra, essa crise, certo? Em 1929, da Bolsa de Nova York quebrar, certo? Os países que vendiam, certos países agrários, eles não vão conseguir mais vender o seu produto, certo? E os países desenvolvidos, eles estão com problemas financeiros tão grandes, certo? Empresas quebrando, e essas empresas não vão conseguir mais vender o seu produto industrializado para esses países, certo? E o que esses países subdesenvolvidos vão fazer? Depois dessa quebra, esses países eles vão se voltar para o mercado interno, certo? Aqui, principalmente o Getúlio Vargas, depois que ele assume o governo em 1930, ele vai fazer um plano de industrialização do Brasil. Não, agora a gente tem que começar a industrializar o nosso país. A gente tem que fazer os nossos próprios produtos, certo? Isso aconteceu no Brasil, na Argentina e no México, certo? Esses países eram até então agrários, né, que vendiam produtos para o mercado consumidor,
certo? E depois eles se voltaram para o mercado interno. Professor, mas como é que eles tiveram dinheiro para fazer uma indústria? Porque para você ter uma indústria, certo? Você tem que ter um dinheiro considerável, certo? Tem que ter um dinheiro acumulado. Então, no caso do Brasil, que eu vou citar agora, que vai ser o próximo exemplo, o Brasil, como eu falei para vocês, era um grande exportador de café, né? Era um país que vendia muito café. E esse produto, certo? Essas plantações de café eram concentradas na região sudeste, certo? Principalmente São Paulo, Minas Gerais, certo? Principalmente esses estados. E quando teve essa quebra, vocês já viram falar dos Barões do Café? Eu acho que o Thiago, não sei se o Thiago falou para vocês ainda, mas acho que vocês já viram no ensino fundamental. Os Barões do Café eram os grandes produtores de café da época, certo? É como se fossem os coronéis, só que lá da região sudeste. E eles acumularam muito dinheiro, certo? Então esses Barões do Café, o que foi que eles fizeram? Quando o Getúlio Vargas vai iniciar o processo de industrialização, esses Barões do Café, por ter muito capital, muito dinheiro acumulado, eles começaram a investir em indústrias, certo? Foi meio que um acordo. O governo brasileiro ele vai produzir na indústria de base, certo? Ele vai processar a matéria-prima, ele vai fazer a exploração de ferro, de petróleo, e esses industriais particulares, certo? Esses barões do café vão transformar essa matéria-prima, certo? É nessa época que vai surgir a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Por quê? Porque para você ter indústrias, as indústrias de base que transformam um mineral em ferro para ser transformado em outro produto, é muito caro para uma pessoa particular conseguir fazer. Então, qual foi o plano? A Petrobras foi criada, a Vale do Rio Doce foi criada nessa época, a Eletrobras. Eles criaram indústrias estatais, certo? Indústrias estatais são indústrias que o Estado comanda, né? O Estado tem o dinheiro para fazer. Eles produziam a matéria-prima e vendiam, né, para os industriais locais, certo? E onde é que essas indústrias, inicialmente no Brasil, onde é que essas indústrias foram instaladas? Foram instaladas na região sudeste, né? Porque a região sudeste, lá era onde tinha as produções de café. Então os barões do café se instalaram lá para instalar as indústrias, certo? Então, professor, por isso que a região sudeste ela é mais rica que a região nordeste. Por isso, é um dos motivos, certo? A região sudeste, nessa época, ela passou por grande fase de desenvolvimento, certo? Tanto na parte de energia elétrica, porque uma indústria ela precisa de energia elétrica, né? Na fase a sua infraestrutura também foi muito devido a essa época. Então a região sudeste foi a época que ela mais se desenvolveu justamente por isso, porque lá começou a industrialização no Brasil. Por isso que a gente consegue ver a diferença entre o Nordeste e a região Sudeste, certo? A região Nordeste praticamente foi esquecida pelo Brasil. A região Sudeste foi toda voltada para essa área industrial. Não sei se vocês já viram, mas o interior de São Paulo ainda é o grande polo industrial do Brasil. Hoje em dia está um pouco diferente, né? As indústrias chegaram em outras regiões, mas nessa época a região Sudeste era onde se concentrava a maioria das indústrias, certo? Principalmente por isso, por os barões do café acumularem o dinheiro, né, o capital da produção do café, e eles se instalaram lá porque lá era a origem, né? Lá era onde eles já existiam. Eles começaram a sua industrialização lá, certo? Aí o NPI, ó, é os novos países industrializados, certo? Nesses países, ó, teve um forte crescimento econômico, certo? Uma grande abertura ao exterior e as economias são dinâmicas e competitivas. Aí aqui está a distribuição geográfica, ó, as 100 multinacionais emergentes, ó, as 100 multinacionais nos países que se industrializaram depois, ó. Olha onde é que está quase metade das indústrias, ó. Tá na China, né? 46%, ó. Na Índia também, ó. É onde tem uma grande parte, certo?
Aí aqui vai acontecer mais ou menos o que eu tinha falado, ó. Aqui na América Latina, ó, vai acontecer a crise no mundo, né, de 1929, certo? Onde tem a quebra da Bolsa de Nova York. E vai acontecer o quê? Ó? A substituição de importações por produtos nacionais, né? Nesses países. Então vai acontecer essa substituição. Esses países não vão mais conseguir comprar produtos dos países mais desenvolvidos, por esses países desenvolvidos estarem passando por essa crise financeira. E esses países eles vão se voltar para o mercado interno. Eles vão se voltar para fazer produtos nacionais, certo? Para produtos onde o país vai produzir. E esses produtos, pessoal, que eu falo, são produtos de base mesmo, são produtos essenciais. Tipo, até uma panela, até então, o Brasil não fazia nem panela, certo? Parece ser um produto assim, simples, né, de fazer, mas o Brasil, ele importava tudo. Até panelas de ferro eram produzidas na Inglaterra, nesses países, e eram vendidas para o Brasil, certo? E vai acontecer aqui a promoção das exportações. Ó. Esses países depois vão começar a exportar esses produtos, mas não até então, certo? Aí aqui vai acontecer algumas crises também nesses países, né? Isso aqui que eu falo, essas crises que aconteceu, é nesses 3 países da América Latina, certo? Não só no Brasil. Isso também aconteceu na Argentina, aconteceu também no México, certo? Vai acontecer outras crises nos anos 60 e 70, principalmente com o petróleo, certo? Obstáculos ao financiamento da industrialização, certo? A industrialização, ela iniciou com esses barões do café, só que o Brasil não era um país desenvolvido, não era um país muito rico para ter uma grande área de indústrias. Aconteceu também as desigualdades sociais, certo? Degradação das trocas no comércio perante o mundo, o endividamento externo, isso aqui a gente vai falar durante a aula, certo? A substituição das importações, teve um aumento da produção interna, né? Então, ó, esse modelo de economia dos países da América Latina vai acontecer a partir disso. Ele é chamado de economia de substituição de importações, que nada mais é de que os países não vão mais importar, não vão mais comprar produtos industriais de outros locais, e sim vão produzir esses produtos, certo? Vão produzir esses produtos industrializados. Eles vão se voltar para o mercado interno, certo? O próprio país vai criar indústrias e esse país vai fazer as suas próprias mercadorias, certo? Aí, ó, vai ter aumento da produção interna, né? Vai ter a diminuição das importações. Aí é obtida por controle de taxas de importação e manipulação da taxa de câmbio e uma evolução tecnológica e social, certo? Como eu falei lá no início, né? A industrialização é sinônimo de desenvolvimento, até então. Então, quando vem a industrialização no Brasil, vai ter uma evolução técnica e, por consequência, social também, certo? É nessa época que vai ocorrer, vão ser criadas as grandes universidades que o Brasil tem. A USP é uma. Por quê? Porque para você ter uma indústria, você tem que ter o quê? Você tem que ter domínio da tecnologia, certo? Você vai manipular uma indústria, você tem que ter uma pessoa que ela é especializada para manipular aquele equipamento. Mas para você ter uma pessoa especializada para manipular aquele equipamento, você tem que ter uma escola, né? Você tem que ensinar isso, certo? Você tem que ter uma faculdade, por exemplo, certo? Então é aí que essas universidades vão ser criadas e elas vão suprir essa necessidade das indústrias terem uma mão de obra especializada, certo? Vocês percebem que isso vai acompanhando, ó, a industrialização vem, a industrialização precisa de pessoas com conhecimento, certo? Mas para ter pessoas com conhecimento eu preciso de ter uma educação melhor. Então a universidade vai acompanhar a industrialização. Por que a melhor universidade do Brasil, certo? A USP, ela está na região sudeste, porque lá é onde tem uma necessidade maior. Vocês veem que nada é por acaso, ó. As indústrias começaram no sudeste porque existiam os barões do café, certo?
Os barões do café, quando não estavam mais vendendo café, pegaram o seu dinheiro, né, acumulado e criaram as indústrias, certo? Aí, essas indústrias precisam de pessoas especializadas, precisam de pessoas que tenham conhecimento, e para ter esse conhecimento precisa ter educação. Então, as universidades foram criadas no Brasil, a USP, né, uma das mais antigas, foi criada nessa época, certo? Você vê que tudo acompanha, né? Não sei se vocês lembram lá que eu falei do Vale do Silício, que lá onde teve a industrialização dos Estados Unidos, né, lá no Vale do Silício, teve um polo tecnológico, e essa tecnologia acompanha o quê? As universidades, né? É lá onde vai estar o MIT, certo? Você pode ver que onde tem grandes polos industriais, vão ter grandes universidades, certo? Aí, algumas características, né, desse modelo de produção. A produção era dirigida para o mercado interno, né, produção nacional. Teve uma importante participação do Estado, né, como eu falei, na construção de hidrelétricas, indústrias de bases, na infraestrutura. Então, o que o Estado fazia nessa época? Ele dava toda a infraestrutura. Ele criou hidrelétricas para ter energia elétrica, né, para essas indústrias funcionarem. Teve uma infraestrutura, certo? O Estado começou a construir rodovias para que esse produto que era feito no Brasil fosse escoado, certo? É aqui onde as grandes rodovias do Brasil foram criadas. Por que existe uma BR-116 que inicia aqui em Fortaleza, a BR, e ela termina lá no Rio Grande do Sul? Ela corta todo o Brasil, a BR-116. Por que fizeram isso? Principalmente para escoar, né, produtos que eram feitos no Brasil, certo? Existem essas grandes rodovias justamente para isso, para o escoamento desses produtos que eram feitos nessas indústrias nacionais, certo? Aí a gente vai falar um pouco do México, certo? Como o México passou por essa industrialização, certo? Como eu falei lá no início da aula, né? O México, o Brasil e a Argentina foram os primeiros da América Latina a se industrializar. O México, ele teve um forte crescimento econômico, certo? Nos anos 70, ele entrou no grupo do NPI, né, que são os novos países industrializados. Nos anos 80 ele também passou por uma grave crise econômica e atualmente apresenta como uma potência industrial do terceiro mundo, né? Terceiro mundo é até um termo um pouco antigo. Como é que a gente chama agora os países? A gente chama os países países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas a gente também pode chamar de países centrais, certo? Que são os países que têm uma economia mais desenvolvida, certo? Uma economia mais rica, e os países periféricos, certo? Que são países que passaram pela sua industrialização um pouco mais tardia, como o México. A gente pode chamar agora o México de um país periférico, certo? Um país que está ao lado, né? Está na periferia, né? Entre aspas, dos países centrais, certo? Aqui mostra, ó, como é a economia lá do México, ó, certo? A sua grande parte lá da sua economia é em serviços, né? A gente viu lá no segundo bimestre que os serviços está caracterizado no terceiro setor, né? Parte de comércio, toda nessa área aqui de serviços. A gente vê que 70% da economia do México, ó, ela está caracterizada nessa parte de serviços. A industrialização representa 30% da economia. Chega nem a 30%, né? Chega um pouco mais de 20%. E a agricultura, ela é bem baixa, né? Ó. Deixa eu ver aqui que ela está, acho que entre 10% e 20%. Então a economia do México, ela é distribuída assim, ó. As empresas, né? Na parte de serviços, ela representa uma grande parte. A industrialização e a agricultura é a menor parte, certo? A agricultura, ó, ela possui um relevo irregular, né? 15% do território é fértil, apenas 15%, né? Que é muito pouco. E no final do século XX, a agricultura absorvia 1/3 da mão de obra lá no México. E os cultivos principais lá no final, quando começou a industrialização, era a cana-de-açúcar, o trigo, o milho, o arroz, as hortaliças e o algodão, certo?
Por que ele colocou aqui que o relevo é irregular? O México, pessoal, o seu território, ele está entre montanhas, certo? Montanhas e serras. O relevo de lá é todo irregular por isso, ele não é plano. E para você ter uma industrialização, para você ter uma industrialização, não, desculpa, para você ter uma grande plantação, você desenvolver a agricultura, você precisa de uma terra plana. Por que você precisa? Porque se você for usar um trator, como é que você vai usar um trator para tirar a produção numa montanha, de subidas e descidas? Tem que ser uma área plana, né? Por que o centro-oeste aqui do Brasil é onde está concentrada as grandes plantações? Por que a gente está concentrada? A agricultura do Brasil, em sua grande maioria, está na região centro-oeste do Brasil, porque lá são áreas planas, certo? Lá o plantio ele consegue ser em larga escala e a colheita também. O equipamento, né, o maquinário, os tratores, eles conseguem andar melhor em áreas planas do que, é óbvio, né, em áreas planas do que em áreas mais íngremes. A pecuária, ó, no México, é uma pecuária bovina, né? Certo? Tinha grande importância, uma produção leiteira, a criação de suínos. Na economia, ó, é a 13ª maior do mundo, certo? Tem um PIB nominal. Em PIB nominal, né? E é a 11ª maior em poder de compra. O México é o segundo país mais rico da América Latina, certo? Só fica atrás do Brasil. E a nível de PPC, né? A economia mexicana é a 3ª mais desenvolvida do continente americano. Certo? Lá também tem uma empresa, tem um ramo, né, da industrialização que é chamado de maquiladoras, que são empresas que importam peças e componentes de suas matrizes estrangeiras para que os produtos sejam manufaturados para depois exportar no produto final para o país de origem. Certo? Como é que funciona isso? A indústria, certo? A industrialização, ela sempre vai tentar fabricar o seu produto mais barato para conseguir lucrar mais, né? E aí, o que é que essas grandes empresas, vou citar aqui um exemplo, pronto, vou citar o exemplo da Apple, certo? Do iPhone. Como é que a Apple ela vai querer lucrar mais para fazer o seu iPhone? O que ela vai fazer? Ela vai terceirizar as suas peças, certo? A gente sabe que a Apple ela é uma empresa americana, né? Ela é uma empresa que ela é lá dos Estados Unidos. Só que o seu celular lá da Apple, ele não é fabricado nos Estados Unidos mais. Ele é fabricado na China, certo? Ele é fabricado na Índia. Por quê? É um meio do país, da empresa, fabricar o seu produto mais barato, né? Porque a mão de obra chinesa para produzir, ela é mais barata do que o salário é mais barato para você pagar um chinês para produzir do que um americano, certo? A economia lá é diferente, certo? O modelo de economia. E essas maquiladoras, o que eles vão fazer? A Apple, ela monta o seu celular lá na China, mas essas peças, elas não são produzidas na China, elas são produzidas em outros países. Aqui é um exemplo dessas maquiladoras Aqui é um exemplo no México. Ó. O México ele vai produzir certas partes de algum produto e vende para o país que for montar. Certo? Um exemplo aqui. O México pode produzir algumas partes do iPhone, certo? Manda lá para a China, né? Essas partes do iPhone, para na China ser montado, certo? Isso é uma estratégia que as indústrias utilizam para deixar o produto mais competitivo, certo? E lucrar mais, né? Vocês entenderam? Ó? Atualmente, os produtos, eles não são feitos, certo? No país de origem da sua empresa. Quando eu falo assim, pessoal, não é todas as empresas, certo? Não é todas as indústrias. Mas essas multinacionais, os produtos industrializados não são feitos no país, não é feita no país onde é de origem, certo? A Nike, eu acho que vocês já ouviram falar que o calçado da Nike não é feito nos Estados Unidos, certo? A Nike ela é uma empresa americana, né? Só que o produto da Nike ele é feito nesses países, na Índia, na China, certo? Eles tentam
produzir o mais barato possível, certo? E essas maquiladoras são indústrias que fazem peças para ser montar esses produtos dessas grandes multinacionais futuramente, certo? Vocês conseguiram mais ou menos entender deu para entender o que eu falei até agora? Ou estou falando muito rápido? Alguém pode dar o... Dá pra entender, Roberto. Deu para entender? Certo? Deu. Então, acontece muito no Brasil, ó. Não sei se vocês já perceberam, deixa eu ver aqui um produto. Pronto, principalmente televisões. Não sei se vocês já observaram, já tiveram a curiosidade de você olhar uma televisão, tipo uma televisão da LG, certo? A LG, ela é uma marca japonesa. Não sei se vocês já viram lá no manual de instruções que tem assim, produzida no Brasil, produzida na Zona Franca de Manaus, que é no Brasil, né? Produzida no Brasil. Ah, então quer dizer que o Brasil, ele fez esse produto, professor? Quer dizer que o Brasil, ele construiu a televisão da LG? Não. Isso quer dizer que o Brasil, ele recebeu peças da televisão da LG de outros países, né? Pode ser do Japão, de outros países que fizeram essas peças. E aqui no Brasil foi montada essa televisão. Professor, mas por que montaram a televisão no Brasil? Por que não compraram a televisão já toda feita desses países? Porque é muito mais barato, pessoal, montar o produto no país que você for vender do que você comprar de fora, certo? Por que existem indústrias de multinacionais aqui no Brasil? Porque fica mais barato você vender o produto, certo? Você monta esse produto aqui no Brasil, você não precisa estar pagando frete. Você vai montar um carro. Por que tem uma Volkswagen aqui no Brasil? Porque é muito mais barato você produzir o Fusquinha, né? Você produzir um carro da Volkswagen no Brasil e vender dentro do Brasil, do que você comprar esse carro já feito de outro país. Você vai estar pagando mais imposto, você vai estar pagando um frete maior para transportar todo esse produto, todo esse carro, né, de um país para o Brasil. Então o que é feito? É feita essa divisão, certo? A indústria, ela é montada no país onde ela vai ser vendida, certo? E ela compra a peça, ela importa essas peças de outros países, um exemplo aqui é o México, né? E no Brasil ele é montado esse produto para ser vendido mais barato, para ser mais competitivo, certo? Por que uma Ferrari ela é mais cara do que um Gol? Por que uma Ferrari é mais cara que um Gol? Primeiro, porque aqui no Brasil não tem Ferrari, né? Não tem uma empresa que monta uma Ferrari. Se você quiser ter uma Ferrari, você tem que comprar o carro já todo montado de um outro país, né? Você tem que comprar principalmente da Itália, certo? E também porque a Ferrari, ela é um produto exclusivo, né? A empresa, ela não produz muitos carros. É aquela lei da oferta da demanda, né? Se você tiver pouco produto, um produto que ele é escasso, certo? E muita gente quer comprar, muita gente tem o desejo de comprar, o dono lá do produto vai colocar no preço que ele quiser, certo? Ó, o comércio lá, mais de 90% do comércio, certo? Do México, ele é feito sobre o Tratado Livre de Comércio, certo? Assim, a América Latina, pessoal, para ela tentar ser competitiva com o mercado mundial, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um acordo entre esses países, certo? Que é o Tratado de Livre Comércio. Porque assim, não sei se vocês já compraram um produto da China, certo? Se vocês comprarem um produto da China e esse produto ele for muito caro, vocês vão pagar um imposto por ele, certo? Por que a gente paga um imposto por... Por que quando a gente compra um celular na China, eu vou comprar aqui um celular da Xiaomi aqui na China. Por que a gente paga um imposto a mais se você comprar um celular de um site desses? Isso, pessoal, o Brasil faz como se fosse um meio de proteger o seu produto, certo? Ele faz com que o brasileiro tenta... Acontece, deixa eu explicar aqui de um jeito melhor. Porque quando eu compro um celular de um país estrangeiro, no país da China, se ele passar por uma tarifação, se ele passar por um imposto,
ele fica mais caro do que eu comprar um celular aqui no Brasil? Ou se eu quiser comprar um videogame lá nos Estados Unidos e trazer aqui para o Brasil, ele fica mais caro do que um videogame no Brasil? Porque o Brasil, ele tenta proteger as suas indústrias, certo? Se eu comprar um produto de fora do Brasil e não botar imposto nele, não colocar uma taxa maior, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer comprar na China, né? E as indústrias que estão aqui no Brasil, elas não vão conseguir vender os seus produtos. Então, por consequência, essas indústrias elas podem sair do Brasil. Um exemplo é a Samsung. Se eu comprar um celular Samsung, lá na China, parece que o celular é mais barato. Não, professor, eu vi aqui que o meu celular aqui da Samsung é R$ 1.000 aqui no Brasil, certo? E lá na China, eu vi lá no site que ele é R$ 500. Então, eu vou comprar ele lá da China. Beleza. Aí eu compro ele, certo? Lá na China. Depois, compro no site chinês, né? Depois de um mês, quando chegar no Brasil, o que vai acontecer? Na hora que ele entrar no Brasil, o governo, ele vai taxar esse celular. Ele vai ver, esse celular aqui, ele não passou por imposto. Então, a gente vai colocar um imposto em cima dele. Coloca um imposto de 40%. Então, esse celular, em vez de ser R$ 500, você vai ter que pagar mais R$ 400 em cima dele de imposto, certo? Isso é um meio de proteger a indústria nacional, de proteger a indústria do país de origem, certo? Beleza? A gente continua na próxima aula falando sobre os outros países. Aí dá para vocês entenderem mais ou menos, pessoal, que há uma diferença desses países que eu falei agora, de uma industrialização mais tardia, para a industrialização da Rússia e da China, que foi o Estado controlando. Vocês conseguiram mais ou menos ver a diferença? Aham.